Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos para a segunda aula de Sistema Imunitário. Sim, Sistema Imunitário 2. Por que 2, professor? Porque eu já gravei um primeiro vídeo sobre o Sistema Imunitário em que eu descrevi genericamente o Sistema Imunitário e falei da imunidade inata. Inata, se você não assistiu o vídeo, é aquela que já nasce conosco. Nato, né? Que nasce com você mesmo, inata, e eu descrevi lá. Assista esse vídeo, não se esqueça, assista esse vídeo para você entender melhor esse vídeo aqui, tá? Aliás, curta, compartilhe, se inscreva no canal, não esqueça de fazer tudo isso e deixe comentários aqui, tá bom? Ó, mas vamos lá para o que interessa. Agora, eu vou falar praticamente de uma terceira linha de defesa, porque naquele primeiro vídeo eu comentei que a primeira linha de defesa são barreiras físicas, naturais, né? O próprio corpo, a epiderme, né? As mucosas, o muco, a lágrima, por exemplo, né? Depois vem a imunidade inata, aquela que já nasce conosco, de células que fazem defesa, como macrófagos, como células dendríticas, mas que ainda não há produção de anticorpos. Porque o que caracteriza, o que a gente vai abordar agora, a imunidade adaptativa. Essa não nasce conosco. Essa, né, nós vamos adquirindo ao longo da vida. Por isso ela também é chamada de adquirida. Ela é uma terceira linha de defesa, como eu dizia, né? A primeira, então, seriam aquelas barreiras naturais, né? A epiderme, por exemplo, a principal. Depois, a imunidade inata, constituída por células de defesa, mas que ainda não produzem anticorpos. E agora a gente vai entrar na produção de anticorpos, tá? Nós vamos adquirir capacidade de produzir anticorpos quando entramos em contato com antígenos. Lembra? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, toxinas. Na verdade, geralmente, o antígeno vai ser uma porção, uma parte, né, do agente invasor. Bom, características importantes da imunidade adaptativa. Bom, especificidade. Ela tem especificidade. Por quê? Haverá produção de anticorpos e anticorpos são específicos, né? Quando você contrai uma determinada doença, por exemplo, você pega uma catapora e aí você produz anticorpos. Você produziu anticorpos específicos pro vírus da catapora. Você produziu anticorpos para o vírus da catapora. Esses anticorpos não servirão, por exemplo, para uma doença bacteriana, não servirão para uma doença causada por um outro tipo de vírus, né? Tem uma especificidade. Então, especificidade. Você vai dizer, mas isso é bom? É bom sim. Pode parecer estranho, você vai falar, mas qual a vantagem de uma resposta específica? Justamente quando você tem que agir, você tem que combater um agente, o ideal é você usar uma arma específica para aquele agente, né? Por exemplo, se você tiver uma infecção bacteriana, faria sentido usarmos um antibiótico, que é contra a bactéria, um antiviral, que é contra vírus, um antifúngico, que é contra fungos, né? Faria sentido usar tudo isso ao mesmo tempo? Não. Por quê? O remédio contra a bactéria, que é o antibiótico, é contra a bactéria. O remédio contra os vírus é contra os vírus. O remédio contra fungo é contra o fungo. O remédio contra protozoário, né, por exemplo, a cloroquina, é para protozoário, não é para vírus. Então, o ideal é você usar a arma específica, né? Se for uma infecção bacteriana, usar um medicamento contra a bactéria. Você vai gerar menos efeitos no seu organismo e vai ter uma resposta mais efetiva, né? E o nosso sistema imune tem essa especificidade, né, na resposta adaptativa, porque os anticorpos são específicos. Outra característica, diversidade, justamente, né? O sistema imune na resposta adaptativa, ele se adapta, então nós somos capazes de produzir anticorpos contra uma diversidade enorme de possíveis antígenos, né, de possíveis agentes infecciosos. É claro, às vezes não dá tempo, o corpo não consegue e a gente perde a batalha e até morre. Tomara que não, né? Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a gente consegue produzir
anticorpos, né? A gente consegue produzir anticorpos contra diferentes tipos de antígenos, bactérias, vírus, né? A outra característica da resposta secundária, ela tem expansão clonal. Nossa, o que é isso? Expansão clonal. O que são clones? São cópias idênticas, né? Expansão clonal por quê? Nós veremos que em um determinado momento, né, a célula que vai produzir anticorpos mesmo é um tipo de célula chamada linfócito B, daqui a pouco eu vou falar dele, que se converte em um plasmócito. E cada tipo de plasmócito é específico para a produção de um tipo de anticorpo, né? Então, por exemplo, naquele momento que você pegou catapora, o plasmócito que produzia anticorpos contra o vírus da catapora teve que se multiplicar rapidamente, fazer várias cópias dele mesmo. Isso é o que nós chamamos de expansão clonal. Ele fez vários clones dele para ele, a célula de defesa, poder produzir anticorpos. Lembrando que anticorpos são proteínas, não são células, né? Outra característica que a imunidade adaptativa tem é a não reatividade ao próprio corpo. Ainda bem, né? Isso é bom. O que é isso? Nós veremos que as células específicas, né, os linfócitos reguladores, que justamente, entre outras coisas, vão estar vigiando ali para evitar que algum tipo de célula produtora de anticorpos comece a produzir anticorpos contra substâncias do seu próprio corpo, para evitar que seu sistema imune ataque seu próprio corpo. Poxa, isso pode acontecer, professor? Infelizmente, às vezes pode, né? É isso que caracteriza as doenças autoimunes, quando o próprio organismo ataca ele mesmo. Mas geralmente isso não ocorre, porque o sistema tem um mecanismo de correção, um mecanismo de redundância para evitar que isso aconteça, mas às vezes falha, né? E o que tem de mais legal, né, na imunidade adaptativa é que ela gera memória. Ela gera memória imunológica. Então, se você teve catapora, quando você teve catapora, você adquiriu anticorpos contra o vírus da catapora. Quer dizer, se esse vírus voltar novamente, você já sabe, você tem células de memória que sabem produzir anticorpos contra esse vírus, né? E, aliás, é nesse princípio que se baseia a vacina, né? A vacina, nós inoculamos antígenos enfraquecidos ou alterados que induzirão a produção de anticorpos e induzirão a formação de células de memória, né? Então, a vacina, por exemplo, se baseia nisso, tá? Eu vou falar da vacina com mais detalhes, é claro, né? Falaremos de vacina com mais detalhes. Mas, ó, por enquanto, só para introduzir a aula, tá? A imunidade adaptativa ou imunidade adquirida, ela tem especificidade, os anticorpos são específicos. Ela apresenta diversidade, porque a gente produz anticorpos contra diferentes tipos de organismos, né? Diferentes tipos de vírus, por exemplo, que você venha a conhecer. Tem a expansão clonal, que é aquela multiplicação rápida das células que aprenderam a produzir os anticorpos contra o agente em questão. Tem a capacidade de não reagir contra o próprio organismo e gera memória imunológica. Legal, né? Agora, para a gente entender um pouquinho melhor isso aqui, preciso falar das células específicas da imunidade adaptativa. Então, ó, tá aí a luzinha para você anotar e eu tô saindo de cena. Então, pessoal, estamos de volta aqui com a lousa mágica para eu te apresentar agora as principais células da resposta adaptativa, da resposta imunitária adaptativa. Olha, eu vou citar só as principais, né? Principalmente para você que vai fazer uma prova aí no colégio, está se preparando para os vestibulares, para o Enem, né? Ou mesmo para você que está ingressando na faculdade na área de saúde. Isso aqui é só uma aula para você dar uma relembrada, tá? Então eu não vou citar todas as células, mas sim as principais, tá? Então, ó, me acompanha aqui, ó. Células importantes, né, que fazem conexão entre a resposta inata, né, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. São as chamadas células apresentadoras de antígenos. Lembrando, o antígeno é o inimigo. Vírus, bactéria, né, uma toxina. Então, esse antígeno vai ser atacado primeiro por células desse tipo aqui, ó. As células dendríticas. Dendríticas são células que ficam principalmente na pele, nos linfonodos, no sistema linfático. Vou comentar daqui a pouco o sistema linfático.
Ah, professor, mas dendrítico tem a ver com o sistema nervoso? Não tem aquela coisa de dendrito? Olha, pior que tem. Não que essa seja uma célula do sistema nervoso, mas ela tem algo em comum com células do sistema nervoso. Tá vendo? Ela é toda cheia dessas ramificações que lembram raízes. Em grego, a biologia não é difícil, é só saber grego. É, raízes em grego, dendros, dendros. Por isso essas células foram batizadas de dendríticas, por causa dessa aparência, assim, essas coisas que lembram raízes, mas elas são células do sistema imunitário, tá? Temos os macrófagos, aquelas células que fagocitam, assim como as células dendríticas também fagocitam, e em menor escala, o linfócito B. Então, estas células são classificadas como apresentadoras de antígenos. O que isso significa? Então, quando o vírus, a bactéria, a toxina, seja qual for, né, o inimigo, ele entra no organismo, ele é englobado, é fagocitado, principalmente por essas células no primeiro momento, ele é digerido, a estrutura dele é analisada, é como se a célula analisasse e depois ela determina qual a melhor porção para se produzir um anticorpo contra aquela substância e expõe isso na própria membrana dela. Então, estas células são capazes de fazer isso. São capazes de fazer isso. E aí elas apresentarão, por isso elas são chamadas apresentadoras de antígenos, né? Elas vão falar, ó, o inimigo é esse e o melhor lugar para atacar o inimigo é contra essa parte aqui dele, contra essa molécula. Para linfócitos. Ah, os linfócitos. Linfócitos, por que esse nome? Porque eles vêm do sistema linfático. O sistema linfático. Esse sistema foi batizado de linfático porque, olha só as correlações, né? Nós temos o sistema circulatório, onde corre o sangue, e no sistema circulatório, principalmente o sangue que passa nas artérias, que está saindo do coração, ele sai sob alta pressão para ser impulsionado por todo o seu corpo, né, sob alta pressão. Então, esse sangue, quando passa nas artérias, ele tem uma força sobre essas artérias e uma parte líquida do sangue extravasa e fica entre os tecidos. Isso é o que nós chamamos de linfa, esse líquido que fica entre os tecidos e que não pode se acumular, porque senão nós teremos um edema, né? Teremos um inchaço, um edema. E normalmente não se acumula, por quê? Nós temos um sistema que corre em paralelo ao sistema sanguíneo, um sistema de pequenos vasos que drenam, que recolhem a linfa, esse líquido que eu falei que chega a extravasar das artérias, né? Então recolhe esse líquido e devolve para o sistema circulatório, aliás, esse sistema linfático não tem um coração pulsando como o sistema circulatório, né? Então o que faz ele impulsionar de uma forma mais lenta, inclusive, que o sistema circulatório, a linfa, são os movimentos que a gente faz ao longo do dia, né? Contrações musculares e tal, quando você se mexe. Daí o problema, né? Quando uma pessoa, por exemplo, fica muito tempo parada numa posição, né? Por exemplo, em hospitais, quando a pessoa fica em coma, ela tem que ser massageada de tempos em tempos, tem que fazer certos movimentos, né? O fisioterapeuta vai ficar atento a isso para evitar o edema, o acúmulo de linfa, tá? Agora, nesse sistema linfático, ao longo dele, há os gânglios que filtram a linfa antes que ela seja devolvida à corrente sanguínea, filtram o líquido. E nesse sistema foram descobertas células relacionadas ao sistema imunitário. Por isso foram batizadas de linfócitos. Linfócitos vêm do sistema linfático. Agora, o sistema linfático é constituído de várias estruturas, né? As principais, a própria medula óssea, que é onde se formam as células originalmente, né? As células do sangue, a medula óssea,
o baço, o timo, já vou comentar o timo, que fica mais ou menos aqui assim, no peito. O timo, medula óssea, baço, timo, os gânglios, os nódulos, né? Gânglios linfáticos que ficam nessa região, aqui assim, justamente para armazenar linfócitos, amadurecer linfócitos, tá? Agora, os linfócitos foram divididos em dois subtipos. Os linfócitos B e os linfócitos T. O B aqui do nome, originalmente vinha de Bursa de Fabricius, que é um órgão encontrado em aves, porque foi identificado primeiro o linfócito B na Bursa de Fabricius. Mas no nosso caso, nós não temos Bursa de Fabricius, porque não somos aves. Os linfócitos B vêm da medula óssea, Mas, de certa forma, até facilita para a gente lembrar, né? Você tem que saber um pouquinho de inglês. Biologia não é difícil, é só saber inglês também. Como é que chama osso em inglês? Bone. Bone de osso, porque vem lá da medula óssea, tá? Vou anotar para você que os linfócitos B, eles são produzidos e amadurecem na própria medula óssea. Ah, detalhe, não confundir uma coisa que o pessoal confunde muito. Não confunda as medulas. Que medulas? Medula é algo que está no meio, né? Medula vem de meio. O que fica para fora é córtex, meio é medula. Tem a medula óssea. O que é a medula óssea? Os ossos são ocos. Né? E no interior dos ossos fica lá a medula, tem uma gelatinazinha, a medula que produz as células do sangue, medula óssea. Isso é medula óssea. O pessoal às vezes confunde com medula espinhal. Aí é outra coisa, é sistema nervoso. A medula espinhal aqui, ó, na coluna vertebral, nós temos as vértebras empilhadas e no interior passa a medula espinhal, que é sistema nervoso, é outra coisa. Você entendeu? Não confunda mais, tá? Medula óssea é a que fica no interior dos ossos e produz células do sangue. Medula espinhal é essa que fica aqui no sistema nervoso, tá? No sistema nervoso. Já vi gente falando, já vi ilustração em revista, né? Era uma matéria sobre transplante de medula óssea e falando da onde era tirada a medula e a ilustração tava lá assim, uma agulha penetrando aqui assim. Não, tá? Aqui a medula espinhal é sistema nervoso. Medula óssea fica no interior dos ossos. E voltando aqui, nossa, eu vou viajando, né? Começa a falar, vou viajando. Então, medula óssea, da onde vem os linfócitos B, lembra? B é bom, né? E os linfócitos do tipo T vem de timo. Lembra que eu falei que tem vários órgãos no sistema linfático, além da própria medula óssea? Tem o timo, o baço. O timo é uma estrutura do sistema linfático que fica assim, mais ou menos aqui assim, no meio do peito, né, na região que a gente chama de meio do mediastino, né, essa região aqui, no meio do peito, é pequenininho porque ele cresce pouco depois que a gente nasce, então o seu timo é pequenininho, mas não deixa de ser importante, né, porque lá amadurecem os linfócitos do tipo T. Então o T do linfócito T é de timo, eles amadurecem no timo, tá? Eles vêm da medula óssea. Todos vêm da medula óssea, só que o linfócito B amadurece na própria medula óssea. Já o linfócito T amadurece no timo. Agora, o linfócito B, ele, mediante a resposta imunitária, ele pode fazer várias coisas, né? Ele pode fazer a própria fagocitose, pode ser a primeira linha, né, de defesa. Ele pode, se ativado, se transformar em um plasmócito. Aliás, eu fico tão empolgado, né? Eu estava mostrando, essa aqui é a aparência de uma célula dendrítica, aqui é a aparência do macrófago, aquela célula que fagocita, cheia de pseudópodes, né? Aqui o linfócito B. Mas o linfócito B, se ativado, ele se transforma num plasmócito. O plasmócito é o linfócito
B maduro. É ele quem vai produzir anticorpos, né? Então, o que era um linfócito B, depois de ativado, vira uma célula assim. Você vai falar, qual a diferença, professor? Olha como ele está com o retículo endoplasmático, o rugoso, bem desenvolvido. E por que o retículo rugoso dele fica muito desenvolvido? Ele está cheio aqui assim de ribossomos. Porque é ele que aprendeu a produzir os anticorpos específicos, né? Então estão aqui anticorpos. Anticorpos são proteínas. Se são proteínas, são produzidos no retículo endoplasmático rugoso. Por isso, quando o linfócito B se transforma em plasmócito, ele fica com o retículo rugoso muito desenvolvido. Muito desenvolvido. Você entendeu? Você entendeu? Retículo rugoso produz proteínas, né? Agora, no ápice, no momento da infecção, você vai ter um monte de células produzindo anticorpos. Por exemplo, se você pegar uma catapora, né, no ápice da catapora, você está cheio de anticorpos. Mas passado esse período, não faz sentido você ficar produzindo aquele montão de anticorpos contra a catapora se você já combateu o vírus. Mas também não faria sentido você destruir totalmente essas células. Então, por isso, nós guardamos algumas células dessas que reconheceram o antígeno e que sabem produzir um anticorpo. Essas células têm uma vida longa. Essas células, ao contrário dos plasmócitos que têm uma vida mais curtinha, essas células são as células B de memória. Essas células são importantes porque são estas células B de memória que serão capazes de, se o vírus da catapora voltar, se você tiver contato de novo com o vírus da catapora, reconhecer, né, e justamente através de proteínas presentes na membrana, que assim, reconhecer e desencadear uma nova resposta. Né, desencadear uma nova resposta. Agora, além do linfócito B, que como eu falei, vem de osso, né? O linfócito T, que vem de timo, tem vários tipos de linfócito T. Estou apresentando só os principais. O CD4, também chamada de célula auxiliar ou célula helper. Já vou explicar por quê. CD8, que é uma célula citotóxica, parecida com aquela célula citotóxica, célula natural killer, que estava lá na resposta, né, na imunidade inata. Lembra, célula citotóxica é a célula capaz de se conectar às células infectadas ou células tumorais e induzir a morte programada, né, induzir a apoptose, né? E temos ainda os linfócitos T reguladores, estou citando entre os principais, tá? Os reguladores. Esses aqui são interessantes, são importantes, porque, lembra que eu disse? No ápice da infecção, você vai ter um montão de plasmócitos. Se, por exemplo, você está com catapora, um monte de plasmócito especializado em produzir um montão de anticorpos contra o vírus da catapora. Passou esse período, aí você precisa modular, você não precisa ficar com esse montão de anticorpos o tempo todo. Aí então, você precisa voltar ao que a gente chama de homeostase, ao equilíbrio, né? Então, alguns linfócitos desses reguladores vão começar a induzir, né, a morte, a diminuição dessas células, né, que sofreram, lembra, aquele processo de autoclonagem, né, que se multiplicaram bastante. Além disso, eles também são importantes, esses linfócitos reguladores, para evitar aquelas respostas imunitárias contra o próprio corpo. Então eles são capazes de, entre outras coisas, por exemplo, reconhecer, né? Opa, peraí, tem um linfócito B que se transformou em um plasmócito que, por exemplo, está produzindo anticorpos contra a proteína das minhas cartilagens, né? E aí os anticorpos vão começar a atacar, né, minhas cartilagens, né? Isso caracteriza, por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Normalmente essas células T reguladoras vão lá e, opa, não, você não pode, tira ela de ação, tira essa célula que vai produzir anticorpos contra você mesmo, Mas como eu falei, às vezes isso falha, né? Em alguns casos isso pode falhar, e aí nós temos as doenças autoimunes, em que o próprio corpo acaba atacando ele mesmo, né? Os linfócitos a priori, eles têm uma aparência mais ou menos
parecida, né? O que vai mudar ali são os tipos de proteínas de membrana que eles desenvolvem, que eles adquirem, né, à medida que vão entrando em contato com os diferentes tipos de antígenos, né? E as substâncias que eles vão liberar, chamadas citocinas. Citocinas são substâncias de comunicação entre as células, né? Por exemplo, para falar, ó, tá tendo uma infecção aqui, vem para cá, vamos agir, vamos começar o ataque e tal. Bom, aqui por enquanto eu só apresentei as principais células. Eu vou deixar essa lousa aqui para você dar aquele pause, copiar, e vou sair de cena para voltar, sabe, conectando, fazendo um esqueminha, conectando essas principais células, né? O que cada uma faz, como ela faz, fazer uma anotação mais legal para você. Falou? Saindo de cena. Então, pessoal, estamos de volta aqui com a lousa mágica para agora a gente, nesse esquema, tentar, né, conectar as funções das principais células que eu acabei de apresentar para você da resposta adaptativa, né? Então, acompanha aqui comigo, né? Você lembra? Eu acabei de comentar ali as células apresentadoras de antígenos, principalmente células dendríticas e macrófagos que vão lá e fagocitam, reconhecem um agente estranho e literalmente apresentam, né? Apresentam, por isso são apresentadoras de antígenos. Aliás, a sigla em inglês para elas, APC, né? Antigen Presenting Cells, né? Células apresentadoras de antígenos, literalmente, em português, né? Essas células ativam, né, por exemplo, os linfócitos B, os linfócitos que eu havia comentado, né, que tem do tipo TCD4, TCD8, né? Vamos ver o que acontece. Então, ó, por exemplo, então quando a célula apresentadora de antígeno ativa, quando elas ativam os linfócitos B, esses linfócitos B, eles se transformam em plasmócitos, que são literalmente as células que produzem anticorpos. Quem produz anticorpo de verdade é o plasmócito, que originalmente era um linfócito B que foi ativado, né, pelas células apresentadoras de antígeno. E eles são específicos, os anticorpos que são produzidos por plasmócitos. Então, por exemplo, quando você contrai um vírus, eu estava usando o exemplo do vírus da catapora, né, aquela doença que causa bolinhas na pele. Você contrai o vírus da catapora. As células apresentadoras de antígeno fagocitam esse vírus, reconhecem uma porção desse vírus, apresentam para o linfócito B. Aí, alguns desses linfócitos B se transformam em plasmócitos, que se multiplicam rapidamente, eles se clonam, se multiplicam rapidamente, vão produzir grandes quantidades de anticorpos. Lembrando, anticorpo é proteína, tá? É uma proteína. Essa proteína geralmente tem uma característica. Ela tem uma porção que é constante nessa porção maior, uma proteína maior, e porções variáveis aqui nessa proteína, que é o que muda de um tipo de anticorpo para outro, e por isso os anticorpos são específicos. Esse aqui, por exemplo, eu estava comentando, né, se fosse, né, a catapora doença, seria o anticorpo para catapora. Então tá aqui, ó, o anticorpo, os anticorpos, de novo, tá? São produzidos por plasmócitos, que são linfócitos B ativados. Agora, no ápice da infecção, faz sentido você produzir um montão de plasmócitos e de anticorpos para aquele vírus. Passado esse período, faz sentido você continuar produzindo um montão de anticorpos? Não. Por isso, essas células aqui têm um ciclo de vida um pouco mais curto, e com o passar da infecção elas começam a ser literalmente destruídas e vão sumindo de cena, para você não ficar gastando energia, né, de bobeira, produzindo um montão de anticorpos. Agora, alguns linfócitos B viram células B de memória. Células B de memória, memória imunológica, memória imunitária. Por quê? Essas células são de vida longa. Elas têm uma vida longa. Elas vão ficar aí pelo seu corpo, na corrente sanguínea, para, se porventura aquele vírus, por exemplo, da catapora, voltar a entrar em contato com você, essas células já sabem produzir esse tipo de anticorpo. E por isso você não vai pegar a catapora de novo, porque as células B de memória estão ali, né, prontinhas para fazer isso, tá? Para produzir anticorpos se o vírus voltar. Agora, além dos linfócitos B, nós temos os linfócitos T, lembra aqueles que amadurecem no timo,
Dentre esses, nós temos um importantíssimo, o linfócito TCD4. CD4 porque na membrana desses linfócitos existe uma proteína que foi batizada de proteína CD4, uma proteína de membrana CD4. E esses linfócitos CD4 também são chamados de linfócitos auxiliadores ou auxiliares, né? Células auxiliares, por quê? Essas células auxiliam de que forma? Elas estimulam produzindo vários tipos de substâncias químicas, né? Mas só para citar algumas aqui mais famosas, as citocinas. Citocinas são substâncias químicas, tá? São substâncias químicas produzidas pelos linfócitos TCD4, depois que eles foram ativados. Aí eles estimulam macrófagos a fazer mais fagocitose. Lembra, fagocitose é aquele processo quando um corpo estranho é englobado e digerido pelo macrófago. Ele é englobado e digerido pelo macrófago, tá? Então ele estimula essas células a fazerem ainda mais fagocitose. O linfócito TCD4. Agora, um outro papel dele, ele também produz substâncias que estimulam um outro tipo de linfócito, os linfócitos TCD8. De novo, por que esse aqui é CD8? Porque na membrana dessas células existe uma proteína que foi batizada de CD8. E essas células TCD8 se transformam em células citotóxicas. Lembra o que são células citotóxicas? Aquelas células que identificam as células infectadas ou células tumorais, né? Se unem a elas e induzem o processo de apoptose, né? Aquela morte celular programada. Então, as células TCD8 viram células citotóxicas, que literalmente matam células tumorais ou células infectadas. Células tumorais ou células infectadas. Sim, células de tumores, células que poderiam gerar tumores ou câncer, por exemplo, são destruídas pelo próprio sistema imune. Ou células que estão infectadas. Porque a gente tem dois tipos de imunidades aqui nesse caso, né? O que a gente chama de imunidade humoral. O que é imunidade humoral? É o combate aos vírus que estão fora de células, que estão ali literalmente no plasma, por exemplo, ou nos tecidos. Então, esse tipo de combate aqui por anticorpos é o que a gente chama de imunidade humoral, de humor, de líquido, tá? Humoral, não é de humor que... bom humor, mau humor. Humoral de líquido, né? Que fica no líquido entre as células. Já esse tipo de imunidade aqui, ó, em que mata-se células, tá? A gente chama de imunidade celular. É imunidade celular. Então, estas células TCD8 que viraram células citotóxicas específicas vão matar células infectadas ou células tumorais, certo? Então, de novo, ó, vamos aproveitar que o esquema está todo na lousa aqui. Olha lá. Nós temos as células apresentadoras de antígeno que ativam os linfócitos B, que se transformam, que viram ou plasmócitos para produzir anticorpos, ou, em menor quantidade, mas de vida longa, células B de memória, tá? Temos também essa outra via em que os linfócitos TCD4 produzem substâncias químicas que estimulam macrófagos a fazer ainda mais fagocitose e estimulam as células TCD8 que se transformam, que viram células citotóxicas que vão matar células tumorais e células infectadas, tá? Beleza? Uma observação importante, importantíssima. É HIV. O que é HIV? É o vírus da imunodeficiência humana, o vírus da AIDS. A AIDS é uma doença em que há uma baixa na imunidade, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, nesse caso adquirida justamente porque ela é causada por um vírus. Esse vírus, o HIV, ó, vírus HIV, ele parasita e destrói o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, ele destrói justamente essas células aqui, ó. Ele ataca os linfócitos CD4. Ele parasita, ele destrói os linfócitos CD4. E aí que tá a questão, né? Imagina, se o vírus começa a se multiplicar demais no interior dessas células, se a contagem de células CD4 começa a cair muito, cai em um nível muito baixo, aí
diminui o estímulo para que macrófagos façam fagocitose e diminui a atividade de células TCD8, se transformando em células citotóxicas para matar células infectadas ou células tumorais. Aí é uma baixa na imunidade, uma queda na imunidade. Por isso, síndrome da imunodeficiência, uma deficiência no sistema imunitário, causada, nesse caso, particularmente, pela queda na quantidade de células TCD4 pela ação do HIV. Ele parasita justamente essa célula aqui, tá? A TCD4, que antigamente também era chamada de célula T4, né? Assim como essa aqui antigamente era chamada de célula T8. Beleza? Bom, ó, de novo, tudo anotadinho aí, para você se divertir, fazer as anotações, e eu tô saindo de cena para trocar a nossa lousa mágica. Falou? Então, pessoal, estou de volta aqui com a lousa mágica para mostrar uma coisa importante, importantíssima, principalmente para quem está aí no colégio, vai prestar vestibular, né? Ou mesmo você que está fazendo revisão aí para a prova na faculdade. Ó, resposta imunológica. O pessoal adora cobrar isso em questões, e principalmente na forma de gráfico, assim, ó, na forma de um gráfico. Já caiu até na FUVEST, já caiu em vários vestibulares, Vamos lá, então. Primeiro, caracterizando. Resposta imunológica pode ser de duas categorias. Pode ser a resposta imunológica primária. Primária por quê? É o primeiro contato com o antígeno, o vírus ou a bactéria em questão, né? O vírus ou a bactéria, a primeira vez que você tem contato com o antígeno. E o que caracteriza essa resposta? Como o seu corpo ainda não conhece esse antígeno, ela vai ser demorada, né? Vai ter todo aquele processo do macrófago ter que fagocitar, reconhecer, apresentar para as células que vão produzir anticorpos. Então, ela é lenta e com relativamente baixa produção de anticorpos, tá? Resposta imunológica primária. Primeiro contato com o antígeno, é lenta, demoradinha e com uma produção de anticorpos não tão grande. Já resposta imunológica secundária. A gente chama de secundária porque seria o segundo, mas pode ser também, talvez, quem sabe, o terceiro, o quarto. Quer dizer, na realidade é um contato posterior com o antígeno. Quer dizer, não é a primeira vez que você está em contato com aquele vírus, ou aquela bactéria, ou a toxina, seja o que for. É um contato posterior. Tá? É um contato posterior, não é a primeira vez. E como é essa resposta? Poxa, se agora seu corpo já conhece, lembra quem vai entrar em ação agora? Sim, aqueles linfócitos B de memória, células B de memória. Então como vai ser essa resposta? Rápida, é uma rapidinha e com grande produção de anticorpos. Então, ó, vou marcar aqui, vou destacar aqui, anota aí também porque é importante, ó, característica da resposta imunológica, das respostas imunológicas. Primária, primeiro contato, lenta e baixa produção de anticorpos. Certo? Você anotou aí? Já a secundária, não é a primeira vez, pode ser a segunda, terceira, é um contato posterior com o antígeno, contato posterior. Ela vai ser rapidinha, uma rapidinha. E além de rápida, com grande produção de anticorpos. Quer ver isso aqui na forma de um gráfico? Tá vendo essa aqui, ó? Tá vendo esse gráfico aqui? Ó? Nós temos a quantidade de anticorpos aqui em função do tempo em dias. Né? Então a curva. Então imagine, aqui nós temos um primeiro contato com o antígeno. Por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com o vírus da catapora. A primeira vez que eu peguei catapora. Sim, é verdade, porque quando eu peguei catapora. Sério? Como assim? Não foi ela que te pegou? Não, eu fui burro o suficiente, eu peguei catapora. É que foi assim, meu irmão, a gente era pequeno, eu tinha uns 10 anos, meu irmão pegou catapora primeiro. A catapora, ou varicela, né? É um vírus que causa umas erupções assim na pele, umas bolinhas, que depois estouram, ardem, queimam, ficam latejando, né? Geralmente ela não traz maiores problemas se as feridas forem bem tratadas, né? Se elas não causarem infecções, né?
Meu irmão teve catapora primeiro. Minha mãe levou ao médico, ele pegou uma catapora branda, né? Eram poucas bolhas isoladas assim. Minha mãe até ficou em dúvida se era catapora ou se talvez uma alergia. Levou ao médico. Aí ele voltou, né? Eu falei, e aí? O médico falou que é catapora. Vou ficar 15 dias em casa. Eu falei, você tá brincando? 15 dias em casa? 15 dias são férias, né? Minha mãe já olhou pra mim assim e falou, fique longe dele. Ela falou pra mim, fique longe dele. Porque mãe conhece o filho que tem, né? Ele ficou 15 dias isolado pra não ir pra escola, não transmitir pros amiguinhos. Minha mãe falou, fique longe dele. Mas é claro que minha mãe falou isso. Claro, mãe. Quando ela virou as costas, eu fui lá, ia lá direto nas feridas do meu irmão, pegava o líquido e esfreguei em mim assim, ó. Esperto, né? Falei, pô, vou ficar 15 dias em casa também. Nossa, meu. Quando eu vi a minha catapora, me arrependi. Foi terrível. Acho que pela quantidade de antígeno, né? Porque muitos vírus, grande quantidade de vírus. Meu, a minha veio muito mais forte, uma catapora terrível, assim, bolhas por todo o corpo. Onde você pensar tinha bolha. Até lá. No couro cabeludo tinha, nas pálpebras, tinha em todo lugar. Uma catapora muito forte. E eu ficava lá pela casa, minha mãe, sai pra lá, eu avisei. Foi uma catapora muito forte. E fiquei 15 dias em casa também. Mas me ferrei, né? Agora, por que a primeira vez que eu peguei catapora surgiram os sintomas? Porque meu corpo não conhecia o vírus. Então tive uma resposta lenta. Você tá vendo aqui, ó. Aqui seria o primeiro contato com o vírus. Até eu comecei a produzir anticorpos, demorou uns 7 dias, mais ou menos. Aí lá pelos 14, 15 dias a gente tem uma produção de anticorpos suficiente para começar a neutralizar o vírus. Aí, passado esse período, cai a quantidade de anticorpos, mas ficam aqui as células de memória produzindo aí um pouquinho de anticorpo. Então, característica de resposta imunológica primária. Na curva, ela é mais baixinha e mais larga. Né? O que isso significa? Mais baixinha e mais larga. Mais larga é lenta e mais baixinha, uma produção mais baixa de anticorpos. Agora, já tive contato de novo com esse vírus da catapora, eu tenho certeza. Por quê? Anos depois, minha irmã mais jovem teve catapora, eu peguei ela no colo e não desenvolvi catapora. Não desenvolvi catapora. Por quê? Adivinha. Quando eu entrei em contato com o vírus da catapora de novo, meu corpo rapidamente produziu uma grande quantidade de anticorpos, né? Resposta imunológica secundária. Rapidamente, você está vendo? Em poucos dias. A curva inclinada, que significa poucos dias, ó, de 35 a 42. Isso quer dizer, uma semana eu já estava muito mais anticorpos do que eu tinha produzido na primeira vez. Grande produção de anticorpos. Grande produção de anticorpos. Neutralizei o vírus, nem sintomas eu tive. Por isso que tem doença que a gente só pega uma vez. Tem doença que a gente só pega uma vez. Não é? Por exemplo, a catapora. É claro, isso se não surgir uma variante, um vírus de catapora mutante, ou se você perder aquelas células de memória. Às vezes acontece em alguns casos, em algumas situações, a gente perder as células de memória, tá? Mas, via de regra, você só vai ter catapora uma vez. Aliás, você provavelmente nenhuma. Por quê? Vocês que são mais jovens têm vacina para catapora. Então, já de algumas décadas já existe essa vacina, vocês devem ter sido vacinados. Vocês tomaram a vacina. Sim, tome vacinas. Vacinas são boas, são importantes. Vacinas salvam vidas. Você tomou a vacina? Então, quando você toma a vacina, ó, resposta primária. Mais tarde, se você tiver contato de novo com o vírus da catapora, resposta secundária. É a mesma lógica para a Covid. Você toma vacina, você produz anticorpos. Mais tarde, se você tiver contato com o vírus, grande quantidade de anticorpos. Mas por que tem vacina? Tem doença que a gente pega mais de uma vez. Eu falei da própria Covid e a gripe, por exemplo. Aí tem a ver com a taxa de mutação do vírus. São vírus que têm uma alta taxa de mutação. Então, às vezes, aqueles anticorpos que você produziu da primeira vez podem não ser mais eficientes numa segunda vez. Por isso, são necessárias doses de reforço, né? O vírus sofre alterações, nós temos que ativar, temos que renovar as vacinas. Você tem que tomar novas doses, tá? Mas, ó, a vacina, ela está induzindo, ela está emulando o que aconteceria normalmente, né? Uma resposta imunológica primária, tá? Então, a vacina, a função da vacina é essa. Vacina.
estimula uma resposta primária. Para que mais tarde, se você tiver contato com o vírus de novo, né, aqui um segundo contágio, você vai ter uma resposta rápida e não vai desenvolver a doença. Legal, né? Legal. Então tá aqui, ó. Mais uma luz aí para você se divertir. Resposta primária, primeiro contato, lenta, baixa produção de anticorpos. Resposta secundária, contato posterior, rápida, grande produção de anticorpos, tá? As curvas, primária, mais baixinha e mais larga. Secundária, bem inclinada e bem alta, certo? E a vacina estimula resposta primária. Ela estimula isso aqui. A vacina é isso, né? É isso aqui para que depois você tenha a resposta secundária. E eu tô saindo de cena para falar justamente de imunização ativa e passiva. Então, pessoal, estou com mais uma lousa mágica para fechar esse assunto aqui, para fechar esse vídeo que já está ficando super longo, né? Olha lá. Imunização. Imunização também pode ser de duas categorias, dois tipos de imunização. Como assim dois tipos de imunização? A imunização pode ser ativa. O que é uma imunização ativa? O nome já está dizendo, né? Ativa é quando você é ativo. O que é ativo? Você que faz. É quando o próprio organismo produz anticorpos. É você mesmo que produz anticorpos. O próprio organismo produz os anticorpos. Nesse caso tem vantagens e desvantagens, né? A desvantagem é que se você mesmo que vai ter que produzir um anticorpo, vai ser mais lento, né? Você pode desenvolver sintomas da doença, por exemplo. Mas a grande vantagem é que esse tipo de imunização, ela gera, sublinha aí o que gera memória imunológica, ou seja, você vai passar a produzir anticorpos contra o antígeno. Então a história da catapora, né? Por exemplo, eu não pego catapora de novo, porque eu já aprendi a produzir anticorpos. Então a própria infecção. Então quando você pega a doença, você adquire imunidade contra a doença. Só que, como eu falei, tem doença que a gente não adquire imunidade, e tem algumas que a gente só pega uma vez mesmo, mas que pode morrer na primeira. Nossa, crendo, professor. Mas por isso nós criamos as vacinas. Lembra? A vacina é o mesmo princípio. A gente induz a resposta imunológica primária para que, né, mais tarde, se você tiver contato de novo, você já tem anticorpos. Então também é um tipo de imunização ativa. Exemplos de imunização ativa: a própria infecção, ter a doença, ou tomar a vacina. Grande vantagem: gera memória imunológica. Gera memória imunológica. Agora, imunização passiva. É quando, aí é passivo, não é você que produz os anticorpos. O organismo recebe anticorpos produzidos em outro organismo. Não foi você quem produziu os anticorpos, foi um outro organismo. Tem isso, professor? Tem exemplos? Né? Detalhe, essa não gera memória imunológica. Não gera memória imunológica, porque não foi você quem produziu. Então você não aprendeu. Exemplos? Durante a gestação. Lembra, né? Se você assistiu, temos uma aula em que eu falo de eritroblastose fetal, e aí eu comento, né, que durante a gestação a gente ainda não produz anticorpos. Então quem protege a gente? Anticorpos da mamãe, que atravessam a placenta durante a gestação para nos proteger. Isso também pode ocorrer através da amamentação. O leite da mamãe também tem anticorpos que nos protegem. Só que isso não gera memória imunológica. Então temos exemplos aqui, digamos, de imunização ativa natural, a infecção, e imunização passiva natural, a gestação, a amamentação. Agora, tem exemplos artificiais. Imunização ativa, a vacina. Aliás, nós temos um short aqui no canal em que a gente conta a história da vacina. Não perca, assista esse short em que tem a história da vacina. É como Jenner criou a vacina para a varíola. E não se esqueça de compartilhar, curtir com seus amigos, né? Curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, participar do programa de membros que tem aulas mais específicas ainda. Dá para falar mais coisa de imunologia, você acredita? Mas eu estava falando aqui, né? Imunização passiva, um exemplo artificial, o soro. Soro, não confunda, por favor, não confunda com o soro, sabe aquele soro para reidratação? Não é aquele soro. Estou falando de soro, por exemplo, para mordida de cobra, para picada de aranha, de escorpião, né? O soro antiofídico contra veneno de cobra, né? Ofídeos são cobras.
ou antiaraquidônico para a picada da aranha, do escorpião. Quem produz os anticorpos nesse caso? Geralmente cavalos, né? Lá no Butantã, o pessoal inocula, por exemplo, o veneno da cobra no cavalinho, uma pequena quantidade, é claro, para ele não morrer. Isso induz a resposta imunológica primária. Um tempo depois, uns 20 dias depois, ele recebe uma segunda dose de veneno da mesma cobra, do mesmo tipo de cobra, aí ele vai ter a resposta secundária, aquela grande produção de anticorpos. Tiram o sangue do animal, separam a parte líquida, o soro, que é onde estão os anticorpos. Daí, se você for mordido por uma cobra, nós aplicamos o soro, que como já tem anticorpos prontos, vai salvar sua vida. É uma medida curativa, né? Uma medida curativa. Só que isso não gera memória imunológica, tá bom? Não gera memória imunológica. Ao contrário da vacina, que gera memória imunológica, porque no caso da vacina é você mesmo quem produz os anticorpos, né? A vacina é uma medida preventiva, é uma medida profilática e é um tipo de imunização ativa, tá? O soro antiofídico ou antiaraquidônico, é uma medida curativa. Você já recebe anticorpos prontos, mas isso não gera memória imunológica. Falou? É isso aí, pessoal. Temos aqui mais uma lousinha, a última, para você se divertir, fazer as suas anotações, tá? E eu volto a pedir seu like, sua curtida, comentários, tá? Comentários aqui, se inscreva em nosso canal e participe do nosso clube de membros. Novidades virão por aí. Falou? Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço.